O Conselho Estadual dos Direitos Humanos advertiu o governador Carlos Moisés sobre as consequências da liberação irresponsável do comércio e serviços em Santa Catarina. Em Forma Luta ouviu a presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, a advogada Cíntia Maria Pinto da Luz. Doutora Cíntia, a preocupação do Conselho de Direitos Humanos em relação às medidas do governo do Estado. Nós, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, vimos com muita preocupação a forma como gradativamente o governo do Estado de Santa Catarina passou a afrouxar as regras de isolamento social. Em primeiro lugar, ele decretou a situação de emergência em virtude da pandemia e depois de ter saído na frente, pode-se dizer assim, no país inteiro, com um isolamento bastante controlado no Estado, ele, em pouco tempo, reverteu esse processo, começando a flexibilizar essas regras. Nós entendemos no Conselho, Poder Público, Sociedade Civil, por unanimidade, que era necessário que o Conselho se posicionasse nesse momento, até porque é uma medida que, com certeza, acarretará uma série de problemas futuros e que atrai uma responsabilidade muito grande, né? Então, por essa razão, nós nos posicionamos e solicitamos formalmente que o governo reverta qualquer ato, portaria, medida administrativa que tenha flexibilizado a prática do isolamento social. Bom, doutora Cíntia, o que é mais importante? A gente sabe que a economia vai sofrer, já está sofrendo um baque muito sério, trabalhadores demitidos, suspensão do contrato de trabalho, licença remunerada, férias antecipadas. O que é mais importante neste momento, a economia ou a vida? Pois é, Sérgio, uma coisa importante a gente destacar como premissa. A economia, ela já vinha sofrendo, não só em nível de Brasil, mas todo mundo, com uma crise muito grande, né? Há algumas décadas a economia mundial se arrasta, privilegiando o capital especulativo em detrimento dos direitos da maioria da população do planeta, né? E com a chegada do governo Bolsonaro, isso agravou-se muito mais com uma série de reformas, previdência, reforma trabalhista, e medidas que só agravam a situação de miséria e de desemprego da população de uma forma geral, né? E claro que numa situação de pandemia como essa, uma coisa que nós não esperávamos nunca passar, mas estamos vivendo hoje, isso se agrava sobremaneira. Os índices na mídia formal já apontam para um nível de desemprego preocupante, uma juventude sem futuro, sem qualificação, a falta de acesso a políticas públicas, e não fosse isso, seria a questão do comprometimento da própria vida das pessoas, né? O que está acontecendo em Santa Catarina, como o que está acontecendo no Brasil, é a prática de uma política higienista, uma política que prefere matar as pessoas pobres, e a gente sabe que os índices de contaminação vão aumentar e a economia não irá se recuperar nesse contexto. Não é absolutamente possível que isso aconteça mesmo no sistema capitalista. Qual a sua expectativa em relação ao que vem após essa pandemia do coronavírus, doutora Cíntia? Os especialistas que a gente tem ouvido aí ultimamente, as lives, técnicos, homens e mulheres da ciência, inclusive governantes de outros países, né, principalmente na Europa, já apontam para uma situação de alta gravidade no mundo, né? Muitos dizem que o mundo não será mais o mesmo pós-pandemia do Covid-19. Eu acho que, de uma forma ou de outra, seja para mais ou para menos, o grau em que o grau de complexidade, de perda que essa pandemia vai atrair, com certeza ela vai atingir os mais pobres, os mais fracos, os segmentos vulneráveis, as pessoas que não têm acesso a uma vida digna e que estão aí submetidas a uma situação de falta de opção. Há uma falácia muito grande, Sérgio, quando a gente diz fique em casa.
Essa palavra ela só serve para aqueles que podem ficar em casa, e que é a classe média para cima, né? Os pobres, para poderem ficar em casa, e essa determinação da OMS ser viável, é necessário que o Estado brasileiro se coloque para remunerar as pessoas para que elas possam ficar em casa. Do contrário, de fato, como eu já disse, uma política higienista em andamento. Bom, nós estamos em contato com a doutora Cíntia Maria Pinto da Luz, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Apesar de toda essa encruzilhada que nós estamos vivendo, a expectativa é que a humanidade como um todo repense o modo de vida, o sistema que estamos vivendo, a tal da meritocracia, que coloca o indivíduo acima do coletivo. Você tem alguma expectativa de que se repense essa sociedade a partir da pandemia do coronavírus e com a morte de centenas de milhares de pessoas? Sérgio, eu sou uma socialista convicta e, portanto, eu sou muito otimista. Eu acho que sim, eu acho que essa pandemia ela vai servir para que a gente enxergue os riscos nos quais nós estamos colocando o planeta, inclusive a integridade do planeta e a vida das pessoas. Porque ou a gente faz isso ou se instala de fato a barbárie, né? Uma terra de ninguém e uma situação que ninguém quer ver, né? Mas que está colocada se a gente não começar a pensar o mundo de uma outra forma, a vida de uma outra forma, outros valores, o acesso das pessoas a todo o nível de desenvolvimento que a humanidade atingiu no século XXI e que não está disponível para todo mundo. Fique em casa, mas não pratique violência doméstica. Além do coronavírus, muitas mulheres ainda têm que conviver com a violência doméstica, que nos últimos 2 meses aumentou consideravelmente em todo o Brasil. De acordo com pesquisas realizadas recentemente, a violência doméstica contra a mulher subiu 50% com o confinamento devido ao coronavírus. Os pedidos de ajuda também por telefone aumentaram em 39%, mas as ações dos governos têm sido insuficientes para conter a violência. O momento é de manter a sanidade mental através do equilíbrio emocional e, se for necessário, buscar ajuda, lembrando que as delegacias e o serviço de polícia são considerados essenciais, assim como supermercados e hospitais. Em briga de marido e mulher, se mete sim a colher. Se você notar algum comportamento agressivo de seus vizinhos, diz que sim e faça a denúncia. Informa Luta ouviu a delegada de proteção à mulher, à criança e ao idoso de Jaraguá do Sul, Roberta França, sobre o assunto. Doutora Roberta, Jaraguá do Sul e região é uma região violenta contra a mulher? Olha, os índices, que nós temos de registros são bastante elevados. A gente tem um índice considerável de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, sim. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, tem aumentado o número de casos de violência contra a mulher? O lugar mais perigoso é a própria casa? Olha, nós fizemos um levantamento do número de registros deste período, de 2020, comparando com o período de 2019, com o mesmo período de 2019. Mas, assim, foi um registro de todos os crimes, não especificamente dos crimes relacionados à ABPCAM. E, assim, o número de registros, ele teve um aumento. E a gente acredita que isso se deve à maior facilidade, porque como abriu-se, a possibilidade de registro de uma maior quantidade de crimes, registros virtuais, a gente acredita que com essa facilidade estimulou as pessoas a estarem fazendo os registros, sabe? Então, assim, porque agora foi mais divulgado também, o site da polícia, pelo qual o pessoal pode fazer o registro, tem o Disque 100, 181, e essa abertura maior da quantidade de crimes que podem ser feitos virtualmente.
Desses crimes, muitos deles relacionam-se à violência dentro do lar? Olha, estatisticamente eu não tenho como te afirmar isso, tá? Uhum. Porque nós não temos um levantamento específico com relação aos números separados. Mas os crimes, a maioria dos crimes que tem os registros, né, na delegacia, na DPCAM, a maioria sim, são crimes que acontecem dentro do lar. Uhum. Tá? Mas assim, com relação a números, se com a quarentena aumentou ou diminuiu especificamente esse tipo de crime, nós não podemos afirmar isso. Em termos de feminicídio? Não, nós não temos registros de feminicídio em Jaraguá. Certo. A senhora acredita que a estrutura de atendimento da Delegacia de Proteção à Mulher de Jaraguá do Sul hoje, ela é suficiente? E que estrutura que existe hoje aí que a senhora conta para o trabalho? Olha, com a quarentena, né, com a questão das precauções devido ao coronavírus, justamente ampliou-se o rol de crimes que podem ser feitos virtualmente, né, feito o registro virtual, mas a delegacia ela está funcionando normalmente com relação às lesões, né, domésticas, aos crimes relacionados com lesões e violência doméstica, principalmente na questão quando as mulheres precisam, né, da medida protetiva. Então, assim, a delegacia tem funcionado normalmente com relação a isso. Só mesmo nos casos de, por exemplo, que a mulher só quer fazer aquele registro da ameaça, injúria, esse tipo de crime, aí elas têm a praticidade de fazer pela internet. Elas não precisam vir até a delegacia. Mas caso elas queiram, elas vejam a necessidade, nós estamos registrando normalmente. Nós estamos com um pessoal reduzido, né, para justamente cumprindo as determinações para evitar o fluxo, né, o aumento do fluxo de pessoas, mas esses casos que são considerados urgentes, a gente atende normalmente. Em relação à violência contra crianças e idosos, a senhora tem recebido denúncias em relação a isso também, em função da quarentena? Não com relação especificamente à quarentena, né, mas a gente recebe sim. A gente recebe muita denúncia anônima e a gente sempre verifica, né, a procedência das denúncias. Da mesma forma como a gente antes recebia, a gente continua recebendo, tá? Porque além dos registros de ocorrência que podem ser feitos presencialmente, aqueles que podem ser feitos virtualmente, né, os registros mesmo, o boletim de ocorrência, tanto presencial como virtual, além disso, nós temos os canais de denúncias anônimas, né? Por meio destes, a gente também tem recebido denúncias e a gente verifica a procedência de cada uma delas. A delegada Roberta França informa agora os endereços de contato para que as mulheres e idosos possam fazer as suas denúncias em caso de sofrerem violência. Doutora, para fazer denúncia, então, qual é o telefone para denúncia, o endereço do site que as pessoas, eventualmente, que sofram violência, podem fazer? Isso, nós temos o site da Polícia Civil, www.pc.sc.gov.br. Nós temos o Disque 100 e o 181. Todos esses números também vocês conseguem acessando o site da Polícia Civil também. Na delegacia, a gente faz o registro, né, do boletim de ocorrência e também pode ser feito virtualmente o boletim. Mas no caso de denúncias anônimas, existem esses outros canais, que é até mesmo porque se a vítima, ou a testemunha, no caso, elas optam por fazer uma noticiação anônima, esses tipos de canais irão resguardar a sua identidade. E esses canais existem justamente para que a vítima ou a testemunha elas se sintam protegidas, seguras para realizar a denúncia sem se identificar.